Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. Agora vamos ao nome da reunião de hoje. Anote no seu caderninho de anotações. Um cristão, na graça de Deus, tem que ter visão. Parte 4, seminário. Subtítulo: O poder da convicção. É o segundo nome da reunião de hoje. O poder da convicção. A nossa reflexão de hoje é sobre isso, a convicção. Mas antes de lermos a primeira evidência bíblica, eu preciso falar para vocês o que é a convicção. A convicção, ela vem a ser, ela é a irmã da fé, para que você entenda. São duas coisas que têm que andar juntas, aí dentro de você. No seu coração, na sua mente. A fé tem que estar unida com a convicção. Uma fé sem convicção é como uma pessoa sem coração. Eu vou usar esse paradigma para que você possa entender ainda melhor o tema de hoje. Uma fé sem convicção é como uma pessoa sem coração. O coração da fé, meus amados, é a convicção. Vocês lembram quando Pedro começou a andar sobre as águas, indo ao encontro do Senhor Jesus? Quem lembra? Levante a sua mão dessa narrativa. Ele teve fé naquele momento de andar sobre as águas. Mas depois, ele logo o quê? Afundou. Porque não teve convicção, certeza, confiança em Deus. Então isso me ensina que a minha fé, ela tem que passar pela convicção. A sua fé, a minha fé tem que passar pela convicção. Porque fé é uma coisa que todo mundo tem. Já a convicção, não é todo mundo que tem. A convicção é você andar o tempo todo com aquele pensamento de algo na cabeça. Porque a convicção é um poder mental. Lembra do que disse o profeta Isaías? Assim como pensei, sucederá. Não é só quando você fala que as coisas acontecem, mas há também poder naquilo que você pensa. Há um poder na sua mente, que é a tal da convicção. É você, o tempo todo, ter o pensamento de algo na cabeça. Eu creio nisso. Isso vai acontecer. Eu já recebo, que já tem anjos ministrando ao meu favor. Eu acredito. E recebo que vai acontecer assim e assim na minha vida. Então, quando eu ando com aquela certeza da coisa na minha mente, eu estou vivendo a convicção. É como o testemunho que o abençoado deu agora há pouco. Ele sofreu uma grande queda financeira, mas a fé dele precisou passar pela convicção o tempo todo. Porque senão ele teria desistido de permanecer na graça de Deus. Porque a queda financeira que ele sofreu, ele perdeu o emprego, perdeu o crédito que ele tinha na praça, ficou endividado, perdeu o carro, enfim, perdeu tudo, financeiramente falando. E a fé dele precisou passar pela convicção. Eu vou conseguir, eu vou sair dessa, o milagre vai acontecer em um nome do Senhor Jesus. Ainda hoje eu vou estar na igreja para glorificar e exaltar o teu nome, ó Deus.
A fé dele precisou passar pela convicção. Se a minha fé não passa pela convicção, abençoada, a gente abandona a graça de Deus. Você desiste por causa da dúvida. Você é aquilo que você pensa. O que é que está em você? A dúvida ou a convicção? É aquilo que nasce, cresce, que toma conta de você, que comanda a sua vida. E eu declaro a convicção crescendo em você, em um nome do Senhor Jesus. A convicção crescendo em você. E às vezes, a convicção dentro da pessoa é tão forte, isso é importante falar, é tão forte, que ela chega a dizer, isto já aconteceu. Eu já recebi. Eu estou curado, hein? Eu já estou prosperando. A minha vida está sendo conduzida em triunfo, em nome de Jesus. A convicção não deixa a pessoa se entregar ao problema. A pessoa até fala, quando a convicção é forte dentro dela, doença, enfermidade, você escolheu o corpo errado. Eu vou vencer você. O mesmo você deve determinar para a sua família. Filho, filha, marido, essa doença escolheu o corpo errado. Porque eu já te vejo curado em nome de Jesus. Eu declaro você falando assim. Eu declaro você determinando assim, em um nome do Senhor Jesus. Você pode estar no fundo do poço, mas você tem que ter convicção. Eu vou chegar aonde eu quero chegar. Eu vou prosperar. Eu vou receber livramento. Agora é a minha vez de tomar posse do milagre. Eu vou tomar posse, agora é a minha vez. Isso me fez lembrar a convicção que Davi tinha. Abra no Salmo 23, verso 1. Essa narrativa é muito conhecida por todos vocês e pelo amado irmão que está me ouvindo agora. Por mais que você conheça o Salmo 23, o congregar renova o nosso entendimento. Aqui tem algo que você ainda não aprendeu e que você, amado de Deus, precisa muito aprender nessa manhã. Quem tem convicção é levado a dizer isso aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só uma pessoa que tem convicção é conduzida, é levada a dizer isso aqui. Pense no que você está aprendendo hoje. O poder da convicção. Para dizer isso aqui, essa pessoa tem que ter convicção no coração. Verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora grife todo o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quem foi que levou a Davi a dizer isso? A sua convicção. Observe o que diz o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale. Ele ainda não tinha passado, mas ele tinha a convicção que mesmo que algo lá na frente muito ruim acontecesse, Deus será comigo. Deus será comigo. Eu declaro essas verdades fazendo parte de sua vida. E para isso, ela precisa da nossa fé e da nossa convicção, certeza, confiança em Deus. Porque tem gente que fala que tem fé, mas não tem convicção que Deus realmente vai trazer à existência o que ela está precisando. Então tem pessoas assim, eu tenho tanta fé em Deus, mas depois fala, mas eu não vou conseguir, eu estou perdido, eu estou acabado, pastor. Já tem pessoas que oram pelo familiar, tem fé na palavra, que Deus muda,
transforma uma pessoa, mas ela não tem aquela convicção, aquela certeza que aquela pessoa realmente vai mudar. E tanto é que depois até confessa, não vai mudar. Você tem fé, mas nesse momento você está sem a convicção. É por isso que o milagre não acontece na família. Você tem fé na palavra de Deus, não, Deus pode mudar o coração do meu marido, do meu filho, para largar o vício, ou qualquer outra situação. Você tem fé na palavra de Deus, mas você não tem a convicção. Na hora de semear, tem pessoas que oferta, que até semeia, tem aquela fé que vai prosperar, mas ela não tem aquela convicção disso. Ela dá, está aqui a minha oferta, o meu dízimo, mas ela não tem aquela convicção. E por isso, ela não semeia aquela oferta. E consequentemente, ela não prospera. Quem tem convicção, semeia com abundância. Quando a pessoa não tem a convicção, ela não dá aquela oferta. Ela dá aquilo que está sobrando, aquilo que não vai doer no bolso dela. Não, isso aqui eu compro café de manhã cedo quando eu saio para trabalhar. Lá na padaria do Zé. Eu tomo lá um cafezinho, isso para mim não faz falta não. Não dói no meu bolso. Por isso que não prospera. Tem que haver convicção dentro de você, abençoado. Tem pessoas que quando aparece uma doença, a enfermidade vence a pessoa. Porque ela começa a duvidar que Deus pode curar ela. Ela não tem aquela convicção. Doença, eu vou vencer você. Ela não tem aquela certeza, eu estou curado. Ela tem fé, mas ela não tem a convicção que vai vencer a enfermidade. Abra a sua Bíblia, nesse momento em Marcos, livro histórico de Marcos, capítulo 11, verso 24. Marcos, capítulo 11, verso 24. O que nós vamos ler agora é ensinamento de quem? Do Senhor Jesus. Então você deve receber. E diz assim, o ensinamento do Senhor Jesus, no livro histórico de Marcos, capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede, olha a convicção, crede que recebeste, e será assim convosco. Você quando faz uma oração para Deus, você tem que crer, você tem que ter convicção que já recebeu, abençoado. Muita gente pede, mas pede sem a convicção. Aí não recebe. Aí depois fica reclamando, que essa igreja não tem poder. Se não fala, pensa, a igreja aqui é fraca. E vou lhe dizer mais, foi o pastor que não orou por mim. Ainda põe a culpa em mim, né? Foi o pastor que não orou por mim, por isso que não aconteceu o milagre. A questão é que você orou, mas não teve aquela convicção. Aqui diz que quando alguém fala com Deus, ele tem que ter convicção. E com esta convicção você recebe. Eu estou puxando a sua vida, a sua mente para o campo espiritual, abençoado. Desde as primeiras palavras até agora, eu não falei para você fazer corrente, eu não falei para você vender seu carro, nem dar a sua casa para Jesus. Eu não falei nada disso, de sacrifícios religiosos. A palavra o tempo todo está te convidando, em um nome de Jesus, a você ativar a convicção. A palavra está te convidando, como justo de Deus, a ter convicção que o teu milagre vai acontecer. O tempo todo. Sem sacrifício, sem campanhas, sem nada disso que a gente vê nessas igrejas religiosas. Mas uma fé que passa pelo processo da convicção. Diga graças a Deus. Vamos a mais uma evidência. Em Colossenses, capítulo 2, verso 2. E assim diz o Evangelho. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 2. Para que o coração deles sejam
confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O apóstolo Paulo aqui nos ensina que até para você, muita atenção, compreender os mistérios da graça de Deus, você tem que ter a plena convicção, a convicção total e absoluta, a certeza que essa palavra, o Evangelho da Graça, é o que Deus quer para a sua vida. E que você está no lugar certo, na igreja certa, e ouvindo a palavra certa. Então, até para viver os mistérios de Deus, você precisa ter convicção no seu coração. Porque senão você não permanece aqui. Você está hoje aqui, semana que vem você está em outro lugar. A palavra pede, olha, Paulo declarando, eu declaro vocês tendo forte convicção nos mistérios de Deus. Porque se você não tem, abençoado, você não permanece na graça de Deus. E o Salmo 1, verso 3 diz que você tem que ser como uma árvore plantada. Não é uma árvore ambulante. É uma árvore plantada junto à corrente de águas. Pastor, como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus estando aqui hoje? A minha satisfação interior é o primeiro lugar que Deus fala. Você está sentindo uma paz, uma alegria, uma tranquilidade? Você está se sentindo bem? Ao exercer aqui hoje o louvor, a oração, em estar tendo comunhão com Deus, isto está te fazendo bem? Se está, você está no lugar certo, na igreja certa, ouvindo a palavra certa. Se isso está acontecendo contigo, porque a minha satisfação interior é o primeiro lugar que Deus vai falar. Não é você consultar a vizinha. Vizinha, vem cá, menina. Eu fui hoje na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e lá prega assim, assim, assim. O que é que você acha? Olha, pelo que você me falou, eu concordo. Pode continuar indo. Não é assim. A certeza vem por uma satisfação interior dentro de você. Você sai daqui com essa satisfação colocada por Deus, não é por ninguém. Não é por mim, não é pelo colaborador, não é pelo vizinho, não é por pessoas, é por Deus. Você sai daqui e não precisa perguntar, e aí o que é que você acha? Eu devo continuar ou não firme na graça de Deus? Você não faz essa pergunta, porque Deus conversa contigo. Ele te dá essa certeza, esta satisfação aí dentro do seu coração. Você não é Maria, vai com as outras. Você é a Maria que vai sempre com Deus. Você é a Maria que vai sempre com Deus. Para o João não ficar de mal, você também é o João que vai sempre com Deus. É o João que sempre vai com Deus. E tem mais. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Uma vez mais, Paulo fala da convicção que você tem que ter nesse momento da sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, o que é que você está passando, quais são as dificuldades que você tem na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, eu não sei de nada. Eu não sei. Mas nesse momento da sua vida, você tem que ter a convicção total e plena que os anjos de Deus estão ministrando, trabalhando ao seu favor. Porque você não está recebendo a graça de Deus
só para conhecer a palavra da graça de Deus. Você está recebendo a graça de Deus para ter convicção também. É o que a leitura me ensina, e ensina também para você. Paulo falou, olha, eu não estou pregando a graça só para ficar aqui palavras ao vento. Abençoado, pedra viva, oh, você é um eleito, eu recebo, Paulo. Não é só o evangelho em palavras, mas eu quero a igreja vivendo a convicção, a certeza, a confiança em Deus. Mas só que tem um problema, pastor. O fulano está tramando contra mim. Tem muita coisa acontecendo aí, o senhor não sabe não. Tenha a convicção que os anjos de Deus lhe protegem. Que os anjos do Senhor vão livrar você desse prejuízo e dessa tal pessoa que está tramando, querendo prejudicar a sua vida. Tenha a convicção que há anjos contigo e que vai livrar você de um grande prejuízo. E se necessário for, esse Deus vai te tirar de um caminho e te colocar em outro. Porque você tem uma convicção tão grande no Senhor, com relação a essa meta, esse sonho, que você vai tomar posse. No coração desse abençoado, a convicção é tão grande, e esse caminho que ele está, é um caminho de prejuízo. Vem para cá, agora vamos para outro caminho, porque você vai atingir a sua meta sim, porque forte é a tua convicção. Se necessário for, isso acontece. Agora vamos a Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha só. E assim diz o Evangelho em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção, grife, de fatos que se não veem. Aqui o apóstolo Paulo traz o conceito completo acerca da fé. A fé tem que estar unida à convicção. O que é que você quer que se realize? Pense. Que se concretize. Que aconteça na tua vida. Tenha convicção. Você tem que ter convicção. Você precisa, com esse entendimento que Deus está nos dando, você precisa evangelizar o seu pensamento, a sua mente. Porque como é que você evangeliza uma pessoa lá fora? Falando. Entenda, é declarando que você evangeliza o seu pensamento. É confessando as palavras do reino de Deus que você evangeliza a sua mente, abençoado. Para você tomar posse da sua herança de herdeiro de Deus, você precisa o tempo todo evangelizar o seu pensamento. Você já evangelizou o seu pensamento hoje? Isso é sabedoria, abençoado. Isso é cristianismo, isso é graça. Isto é viver pela fé. Eu não estou dando para você qualquer palavra, eu estou te dando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você tem que evangelizar a sua mente. Pastor, eu preciso, nesse concurso, ser aprovado. Faça a sua parte e evangelize o seu pensamento. Eu recebo o que eu vou conseguir, eu vou passar em um nome do Senhor Jesus. Eu já recebo anjos ministrando. Evangelize o seu pensamento naquilo que você quer que aconteça ainda este ano. O que é que você quer, meu amado, e você que me ouve também, que aconteça ainda este ano? Evangelize o seu pensamento. Declare, chame a existência. Assim como você abre a boca para evangelizar uma pessoa. Olha, amado, recebe aqui o CD da minha igreja. Está aqui, ó, uma mensagem maravilhosa. Cristo formado em vós. Um exemplo. É assim que você evangeliza uma pessoa, não é verdade? Você precisa também fazer isso com a sua mente. O tempo todo, quando aparece uma mentira na sua carne, porque a carne insiste em colocar a gente enfermo. Então você tem que evangelizar a sua mente. Eu estou curado. Eu vou vencer você, enfermidade. O tempo todo você precisa evangelizar. Também o seu pensamento. Desenhe na sua mente coisas grandes. E tenha convicção que você pode realizá-las. Desenhar aqui, ó. Você sabe por que hoje existe o avião? Porque alguém desenhou isso na mente. E depois foi para o papel e hoje está aí, ó. Primeiro, ó,
nasceu daqui, da cachola, da mente. Tenha convicção, porque você vai realizar grandes coisas em sua vida. Deus quer o povo da graça tomando posse da terra prometida. E você tem uma terra para conquistar. Um sonho, um desejo, um objetivo, uma meta para alcançar. E você vai conquistar. E você vai conquistar. E eu recebo que você vai compartilhar aqui com a família da fé. Eu tomei posse. Eu conquistei isso que eu estou testemunhando. Tudo pelo poder da convicção que eu tive no meu Deus. Eu tive fé e fiz a manutenção dessa fé com a minha convicção. Eu vou receber, eu vou tomar posse, vai acontecer. Muitas pessoas me falaram que não, pastor, mas eu continuei declarando. Vai dar certo sim para mim. Mas para mim não deu certo, eu não passei no concurso. Para mim lá não deu certo, não teve vaga para mim. Mas eu deixei o meu currículo lá e comigo vai ser diferente. Vai dar certo sim, em nome de Jesus. Eu já consegui, coleguinha, amiguinho. Abençoado, você não pode deixar o problema vencer a sua convicção. Roubar a semente que você está recebendo hoje. E já que estamos aqui em Hebreus, vamos ao capítulo 10, verso 22. Capítulo 10, verso 22. Assim diz o Evangelho na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, diga convicção, de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavando o corpo com água pura. Não é batismo em águas, é a palavra. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mas quem se aproxima do altar da graça tem que ter plena convicção. Plena, abençoado. Não é só a fé. Fé, todo mundo lá fora tem. Você tem fé em Deus? Tem. Você tem fé que o Salmo 23 pode se cumprir? Tenho. Mas não tem a tal da convicção. Como deve estar o seu coração na graça de Deus? Em plena convicção do milagre. A pessoa que se aproxima da graça de Deus, ela tem que ter a certeza que Deus é fiel e fará o melhor por ela. Deus vai fazer o melhor por você nessa situação. O melhor. E eu declaro você sendo um exemplo de fé e convicção. Ao ponto de muitos olharem para você e dizer: o Deus desse aí está vivo mesmo. Porque o tanto de coisa que já aconteceu e a pessoa está ali, ó, declarando: hoje é o melhor dia da minha vida. Há anjos ministrando, estou curado, sou próspero, sou mais que vencedor, herdeiro de Deus. O Deus desse aí está vivo mesmo. Está vivo mesmo. Abençoados, o problema não é maior que você. Agora, se você pensa que é maior, assim como pensei, assim sucederá. O problema não é maior do que você, mas para que você permaneça nisso, isso requer de cada um de nós plena certeza, plena convicção. Porque aquilo que você pensa que é o fim, pode não melhorar de uma hora para outra. Pode requerer ainda um tempo, e nesse tempo de espera, você tem que ter a convicção do milagre. Olhe para mim, o único inimigo que pode atrapalhar, impedir de você receber essa coisa da qual você está convicto, é o fator tempo, que milita colocando dúvida. Por exemplo, eu estou convicto que isso vai acontecer na minha vida. Mas passa o tempo vai passando e você não vê aquilo acontecer. Aí você perde a convicção, aí entra a dúvida e, consequentemente, acaba em você a esperança.
E a sua convicção precisa sobreviver ao tempo. Eu estou falando com pessoas aqui que estão esperando algo acontecer. Pastor, já orei, e eu ainda não estou vendo isso que eu quero acontecendo. Eu declaro a tua convicção sobrevivendo ao tempo. Como aconteceu com Abraão. Abraão recebeu a promessa do filho, mas não aconteceu no dia seguinte. A convicção dele teve que sobreviver ao tempo. Vamos verificar isso rapidinho em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 19. Romanos 4, 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, a Bíblia aqui contando de Abraão e Sara, e a promessa do filho Isaque, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando você estiver vivendo o tempo da espera, aprenda a dar graças a Deus, não murmure, abençoado. Graças a Deus. Eu recebi a palavra que o milagre vai acontecer, e é isto que importa, e é isto que tem que ficar na minha vida, em nome de Jesus. Verso 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso, ele quem? Deus, para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Está aí a palavra convicção. Está aí o ensinamento que você e eu temos que estar convicto diante do fator tempo. Eu estou olhando, pastor, o tempo está passando, eu quero tanto possuir isso e aquilo, e o tempo está passando, eu não estou vendo. Eu recebo esse conhecimento aqui, ativado na sua vida, a sua convicção sobrevivendo ao tempo da espera. Quem estava precisando nessa manhã ouvir uma palavra como essa, dê um glória a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Você que tem a convicção que Deus proverá na sua vida, fique de pé para a gente orar. Em o nome do Senhor Jesus. E procure adquirir os temas que estão à sua disposição na livraria. Jesus venceu a morte. Um cristão na graça de Deus tem que ter visão, parte 1 e 2. Como resolver os seus problemas. E também o tema, os benefícios de ser predestinado. Feche os seus olhos e vamos colocar em prática o que Deus te ensinou nessa manhã. Senhor, eu quero iniciar essa oração pedindo pela cura dessa pessoa. Porque nós não nascemos enfermos para andarmos assim. Essa pessoa não nasceu para andar assim. Portanto, declare nesse momento, amado de Deus, e você que me ouve, a saúde do Senhor Jesus Cristo em todo o teu corpo. E declare também para a vida desse familiar: eu recebo o meu filho, a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, o meu marido, vencendo essa enfermidade. Eu recebo. Eu vou vencer esta enfermidade em um nome do Senhor Jesus. Eu me declaro curado. Confesse isso, abençoado de Deus. Você que está aqui, você que me ouve nesse momento. Essa doença escolheu o corpo errado. Você é um abençoado de Deus, um herdeiro do Senhor. Eu declaro todo o teu corpo em saúde perfeita.
Diga para o teu Deus: Senhor, tira essa enfermidade da minha vida e do meu familiar, em o nome do Senhor Jesus. Declare isso. Tira também, Senhor, desse teu filho os vícios, porque nós sabemos que isso não é o querer do Senhor para a nossa vida, para a vida desse abençoado. Tira, Senhor, dá força a esse homem, a essa mulher, que quer largar o cigarro, a bebida, as drogas. Ajuda, Senhor, esse homem que ora junto comigo, da onde quer que ele esteja nesse momento. Dá força a essa pessoa, meu Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai. Essa é a nossa fé, a nossa convicção, certeza, a esperança que temos em Ti. Que só o Senhor para modificar o que não podemos modificar. Declare também a sua vida livre da dúvida, do medo, da angústia, da solidão. Ah, pastor, a solidão tem sido algo tão ruim na minha vida. Então declare isto fora do seu coração, fora da sua vida, em o nome de Jesus. A solidão, a tristeza, as palavras que uma tal pessoa, por esses dias, lançou, falou para você. Declare e confesse: eu anulo da minha vida essas palavras. Eu declaro o meu coração renovado com as palavras do meu Deus, com o alimento do meu Deus. Aquilo que você tem necessidade de receber, você vai receber. Diga: eu recebo essa palavra. Aquele dinheiro, aquele emprego, aquela vitória na justiça, acredite, tenha convicção, você vai receber aquela vitória na justiça. Amado irmão que me ouve agora, declare: eu recebo essa vitória, esse milagre acontecendo em minha vida, em nome de Jesus. Declare, amado. Eu acredito, meu Senhor, que o meu milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. E recebo a minha convicção sobrevivendo diante do tempo, o tempo da espera, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero que você imagine com convicção uma porta aberta na sua vida, algo de grande na sua vida, algo que você muito precisa. Nesse momento, imagine na sua mente, evangelize a sua mente, o seu pensamento com esse sonho, com esse desejo, com esse objetivo, essa meta que você quer conquistar, em nome de Jesus. Evangelize a sua mente. Imagine isto que você quer que aconteça, que você tanto precisa.
você tem necessidade de receber, você vai receber, mãe. Você pai, você marido, você esposa, você filho. Você filho que precisa tanto construir a tua felicidade. Você vai construir essa felicidade sim. Eu recebo, meu Senhor, os teus anjos ministrando nisso aí. Em nome de Jesus. Que a sua volta para o seu lar seja com segurança, com proteção. Que você tenha uma semana de respostas. Uma semana feliz, uma semana de vitórias. Porque você é o justo de Deus, o herdeiro de Deus, o abençoado do Senhor, uma pedra viva, mais que vencedor, e há anjos poderosos rodeando a sua vida para ministrar ao teu favor. Diga: eu recebo essa palavra. Louve a Deus com suas palmas, bem forte. Eu recebo que você vai testemunhar muitas vitórias em nome do Senhor Jesus. Por conta desta convicção que está aí no seu coração. E recebo esta convicção sobrevivendo ao tempo. Abraão teve que perseverar contra a esperança. Você sabe o que é isso? É quando alguém chega para você e diz: olha, não tem chance de cura para essa pessoa não, é óbito. Só mais 2 dias e está morto. E você: não, eu não recebo. E aí entra a convicção, contra a esperança. Quando alguém chega para você: olha, não tem vaga de emprego para você aqui não. Sendo que aquele lugar é o 7º que você passou. É uma situação que está contra a esperança. Mas mesmo assim você mantém acesa em você a convicção: eu vou conseguir o meu trabalho, em nome de Jesus. Não deu certo aqui, mas vai dar certo ali. E se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas. Bom dia a todos e que você tenha a melhor semana da sua vida. Declare isso também para o seu irmão. E até quarta-feira, às 7 da noite, eu espero por vocês. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.